Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos e irmãs. Aqui o seu irmão em Cristo, o pastor Ricardo São Souza. Estamos aqui para mais um quadro da nossa Bíblia comentada, onde vamos hoje ler e também expor, né? Vamos meditar, vamos aí trazer a exposição do capítulo 18 do livro de Gênesis. E convido você a permanecer conosco nesta leitura e também neste estudo bíblico, pois Deus com certeza irá trazer edificação à nossa alma pela palavra do Senhor. Convido você que está chegando também, deixe o seu like, compartilhe, deixe aí também um comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se também neste canal e ative as notificações clicando no sininho e na opção todas. Vamos então à palavra de Deus. Como eu já disse, hoje vamos meditar no capítulo 18 do livro de Gênesis. E podemos, de início, destacar aqui três coisas que acontecem no capítulo 18 do livro de Gênesis. Primeiro, a visita, uma nova visita de Deus a Abraão, seu servo. É uma visita praticamente no mesmo período da visita de Deus que nós observamos ontem ali no capítulo 17. Deus vai novamente prometer um filho a Abraão, vai confirmar, né, que Abraão seria pai de um filho que Sara lhe daria. E o Senhor, como vimos ontem, colocou o nome já desse filho antes que ele viesse nascer, pelo nome de Isaque. A intercessão, iremos ver também sobre a intercessão de Abraão pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos ver a insistência de Abraão para tentar, de alguma forma, ajudar aquelas duas cidades. Então vamos lá, vamos falar primeiramente da visita de Deus a Abraão, e para isto nós iremos ler. Vamos ler aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 8, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze, como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faz bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. A primeira coisa que é digno de nós destacar aqui, né, que Deus vai visitar Abraão. Aqui nós temos uma revelação de Deus a Abraão na figura de, muito possivelmente, um anjo, tá certo? A qual a Bíblia descreve como um varão, ou seja, Deus se manifesta, se revela ali numa forma humana a Abraão, seu servo. E junto com o Senhor nosso Deus, estava ali 2 anjos, né? Estavam 2 anjos. Muito possivelmente Deus aqui, né, seja a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O que nós chamamos, né, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Ele ali se manifestava no Antigo Testamento, é possível que seja, tá certo? Ele se manifestava no Antigo Testamento, né, usando esse nome de o anjo do Senhor. Alguns intérpretes entendam, né, que ali fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todavia, é mais provável que fosse
uma das três pessoas da Santíssima Trindade, muito possivelmente o Filho, né, e ali fosse realmente dois anjos e não as outras duas pessoas da Santíssima Trindade, tá certo? Então veja, amados irmãos, que nós vemos aqui Abraão, né, Abraão tendo uma grande hospitalidade, né, uma grande hospitalidade para com o próprio Deus, né, e com os seus anjos. A Bíblia vai nos dizer que Abraão recebe, né, Deus ali na sua casa junto com os anjos que estavam com ele. E nós vamos ver aí, em contrapartida, que os judeus, né, não receberam Jesus. Lá no capítulo 1 de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Claro que quando eu falo os judeus, estou falando quanto nação, quanto a maioria do povo. A maioria rejeitou a Cristo, ainda que muitos o receberam, glória a Deus por isso. Nós vamos ver também que a igreja, né, salvo engano de Laodiceia, mantinha Jesus fora das suas portas. O próprio Jesus vai dizer isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nós devemos ter bastante vigilância para não deixarmos o Senhor longe de nós, para não deixarmos de receber a Cristo. Nós temos que receber a Deus, receber os seus mensageiros também. A Bíblia diz, através do autor de aos Hebreus, que muitos não sabendo hospedaram anjos. Nós vemos isso no caso, por exemplo, de Ló. Ló recebeu anjos de Deus ali na sua casa e recebeu grande livramento da parte do Senhor. Então, é muito conveniente, tá certo, a hospitalidade aos servos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. A hospitalidade é a arte, né, ou a conduta, né, de se receber as pessoas e bem, tá certo? Receber as pessoas bem na sua casa, né, receber as pessoas bem também quando elas vierem falar com você, quando elas vierem conversar com você. Então a Bíblia orienta aí o servo de Deus a ser, portanto, hospitaleiro. Abraão era hospitaleiro. Jesus Cristo era hospitaleiro. Até as crianças ele recebia, ainda que os discípulos queriam impedi-las de se aproximar dele, né, mas o Senhor recebia as crianças, os enfermos, os pobres, aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Todos tinham ali, né, acesso a Cristo Jesus. Veja que, falando aqui, amados irmãos, de Abraão, né? Abraão, ele convida os visitantes a ficar em sua casa, conforme o versículo de número 3. Ele convidou ali, né, os anjos e a própria pessoa da divindade, o próprio Deus, né, a permanecerem na sua casa. Veja que nós devemos tratar os visitantes, né, com zelo, né, não como fardo. Tem pessoas que tratam, né, os visitantes, né, às vezes até um pastor, um irmão da igreja, né, ou alguém desconhecido, né, como um fardo, né, fica colocando impedimentos para não receber ninguém. Se nós formos olhar a hora do dia em que Deus visita Abraão, é no calor do dia, né? E era ali um momento também para se descansar, para se recriar as forças. Mas Abraão, né, de forma bastante ágil, né, de forma disponível, né, vai ali receber a visita de Deus, né? Também Abraão traz água para lavar os pés, né, dos visitantes. Ele oferece água, né, para que eles pudessem lavar, né, os seus pés. Isso demonstra cortesia, né, boa recepção. Ele não estava recebendo ali de forma obrigatória. Não, ele estava recebendo de bom grado. E nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando eles estavam ali no cenáculo, um discípulo não teve esta iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Então o próprio Senhor Jesus toma a iniciativa,
né, e lava os pés dos discípulos. E Jesus diz, olha, vocês devem fazer isso um com os outros, porque eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz, vocês também devem fazer uns aos outros. Ou seja, isso é humildade, humildade, tá certo? Abraão recebeu ali os visitantes com humildade, e nós devemos receber Deus com humildade, devemos receber os homens de Deus, as mulheres de Deus, os irmãos também, com humildade, com diligência. Tem pessoas que só querem receber bem, tratar bem aqueles que têm posses, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm boas condições financeiras. Mas nós não devemos olhar para a aparência, devemos receber todos com amor no coração, com alegria e buscar dar o nosso melhor, porque, como a Bíblia diz, devemos servir não como se estivesse servindo aos homens, mas como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. Veja, Abraão prepara maneiras, né, de os hóspedes descansarem. Veja que naquela época não tinha ventilador, naquela época não tinha ar-condicionado, né? Então Abraão deu o melhor que ele tinha, né, que era a sombra daquela árvore, onde ele próprio ali descansava. Então ele oferece aquele lugar, né, que era o melhor com certeza, né, para ali os viajantes, né, os visitantes, né, poderem descansar, tá certo? Nós devemos também buscar tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado, né? Temos que ofertar, né, o melhor que podemos ofertar, oferecer o melhor que podemos oferecer, né, às pessoas que vêm à nossa casa, dar o melhor tratamento, né, na recepção, né, na conversa, né, no diálogo com as pessoas, visando, né, o bem-estar das pessoas, visando a edificação das pessoas, visando o desenvolvimento espiritual das pessoas, né, e também o sucesso em qualquer área da vida da pessoa, sendo que possamos assim contribuir. Abraão também prepara uma refeição, né? Ele preparou uma refeição. Nós vemos que ele primeiro diz, né, que prepararia ali um pão, né, um bocado de pão, mas a gente vai ver que ele fez muito mais, né? Ele preparou ali aquela bezerra, né, o bezerro, tá certo? Ele vai preparar ali bolos, né? Ele vai preparar ali o melhor realmente, um banquete, né, um banquete. Ele não preparou na medida, ele preparou algo abundante, né, muito além, né, do que, digamos assim, fosse habitual, tá certo, para se receber alguém. Ainda que na cultura beduína, né, salvo me engano, assim pronuncia, eles tinham ali o hábito, né, de se banquetear, mas Abraão vai muito além, dando ali o seu melhor, tá certo? Então veja que Abraão não fez reservas, não escondeu o que tinha, né? Abraão ofertou ali o seu melhor. E nós vemos Abraão fazendo isso, né, sem demora, né? Ele serve ali os seus hóspedes, né, sem demora. Ele os coloca ali debaixo da árvore, num lugar confortável, né, traz água para eles, lava os pés deles, né, oferta ali, né, aquilo que ele queria dá-los, eles aceitam a oferta de Abraão, e Abraão ali de forma rápida, né, de forma ágil, né, vai preparar tudo aquilo que ele gostaria de trazer para os seus hóspedes, né? Então nós devemos sermos também rápidos, tanto no serviço a Deus, como no serviço aos nossos irmãos. Tem muitas pessoas que, né, ficam protelando, né, que ficam ali, como costumamos dizer, fazendo hora, né, fazendo ali demora. Abraão não, Abraão foi rápido, ágil, porque ele queria sim, né, entregar o seu melhor. Ele mesmo, né, vai organizar tudo, né, para que os visitantes fossem bem recebidos. Ele não vai mandar Sara organizar, ele não vai mandar Eliezer organizar, né, ele não vai mandar outra pessoa, ele mesmo organiza, ele vai até Sara, né, pede para ela agilizar, ele vai lá até o curral, prepara, né, separa o animal que seria, né, ali
é morto, né, que seria ali preparado para a refeição, entrega ali a pessoa que iria cortar, né, queria preparar. Então veja, nós vemos aqui Abraão liderando, né, o lar dele, a casa dele, para servir bem, né, a Deus e aos anjos que ali estavam. E ele serviu, como falamos, de forma generosa, né, ele não poupou, né, ele não foi, digamos, como costumamos dizer, miserável, não, ele foi generoso, né, ele trouxe muito além do que precisava, né, e nós devemos buscar sermos abundantes na presença de Deus, né, e também para com a obra de Deus, para com os nossos irmãos. Ele serve em concordância, né, com a sua esposa e os seus criados. Ele não serviu sozinho, ele não trabalhou sozinho, né? Ele preparou tudo ali junto com Sara e com os seus servos. Veja, amados, que servir a Deus geralmente algo que é acompanhado aí de concordância com os nossos irmãos, com a igreja de Deus. Né? Claro que tem coisas que só nós podemos fazer diante de Deus, mas também é fato que nós temos que servir ao lado dos nossos irmãos. Nós não podemos ser isolacionistas, vivermos separados de tudo e de todos. Não, devemos trabalhar em concordância com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, para melhor servir ao Senhor nosso Deus. Veja que Abraão poderia ter preparado tudo sozinho, né? Feito tudo sozinho, mas ali ele demoraria muito mais, não é verdade? E quem sabe ainda que Abraão fosse bom em fazer uma coisa, ele não fosse tão bom como Sara, né, em uma determinada coisa. Ou seja, a cooperação é algo de suma importância em uma casa, é de suma importância na igreja de Deus. Né? Nós devemos, como a Bíblia diz, levar a carga uns dos outros, cooperarmos uns com os outros, edificarmos uns aos outros na presença de Deus, o nosso Pai. Tá certo? Vamos falar agora sobre a promessa, né, renovada do nascimento de Isaac. E para isso vamos ler do versículo 9 ao 15, que diz: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la a ir na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Veja, amados irmãos, que aqui, né, Deus vai reafirmar a sua promessa a Abraão de que Sara daria a ele um filho. E nós vemos aqui, né, que Sara, ela vai, né, rir. Né, ela vai rir, por quê? Porque ela atenta para a sua idade, ela atenta para a sua velhice, e também ali para a velhice de Abraão, tá certo? Então veja que Deus, ele não precisa ter as melhores condições para trabalhar, para operar na nossa vida. Ainda que nós venhamos olhar para a situação e dizer, é impossível de eu vencer, é impossível de eu ter vitória, é impossível disso aqui mudar. Mas se Deus olha e diz, eu vou fazer mudar, eu vou fazer crescer, eu vou fazer prosperar, Ele faz, e não há nada, nem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus. Mas algo que chama a minha atenção aqui é o riso de Sara, né? Tanto é que o nome Isaac significa riso. Por quê? Porque tanto Abraão, no capítulo 17, vai rir, como Sara, aqui no capítulo 18, ri também. E ambos ri, meus irmãos, devido à incredulidade deles. Né? Eles foram
incrédulos, né, quando receberam ali. Por quê? Porque eles olharam para si. Se nós olharmos para nós, se nós olharmos para a situação, muitas vezes nós vamos ser também incrédulos, vamos rir igual Abraão e Sara e dizer como Deus pode fazer isso. Né? Como é que Deus vai trabalhar, como é que essa bênção vai chegar, isso é muito difícil. Mas aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus. Nós não podemos querer limitar a Deus porque somos limitados. Não podemos achar que por nós sermos tão pequenos, que Deus seja pequeno, porque Deus não é. Deus é um Deus grande, poderoso, todo-poderoso, eterno, e Ele faz o que Ele bem quer. E algo também interessante é que Deus repreende ali a Sara devido à incredulidade dela, ela até tenta negar porque ficou com medo. Né? Então eu vejo aqui que o medo gera a mentira, né? A dissimulação, né, de Sara, tá certo? Mas Deus repreende ela e diz, não digas, né, que não riste porque riste, tá certo? Veja que Deus repreendeu a incredulidade, Deus repreendeu a mentira e a dissimulação ali de Sara, tá certo? Que, meus irmãos, Deus venha repreender do nosso coração toda incredulidade, toda dúvida, né, e que todas as dúvidas, incredulidade que possa existir no meu, no seu coração, possa dar lugar à fé neste Deus que é soberano, que é eterno, que é todo-poderoso. E Deus aqui vai declarar a sua soberania, né? Ele vai perguntar dizendo, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Né? Deus pergunta, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há nada difícil a Deus. Veja aqui lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 37, Gabriel vai corroborar dizendo, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim, para você, para qualquer outra pessoa, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E não há nada difícil para Deus. Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode realizar, porque Ele é o Deus onipotente, soberano, que tem todo o poder e autoridade, como ele tinha se identificado no capítulo 17 do capítulo 17, como ele se identificou ali para Abraão, dizendo que ele é o El Shaddai, né, o Deus todo-poderoso, tá certo? Ele realmente tem todo o poder. Vamos falar agora sobre a intercessão de Abraão ali por Sodoma e Gomorra, e para isto vamos ler aí do versículo 19 ao 33, que diz assim, e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu a Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe
E disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. E disse, mas, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se acharem 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse, mas, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Veja, amados, aqui nós temos, né, primeiramente, Deus, né, tendo uma visão, né, digamos assim, né, totalmente favorável de Abraão. Né? Deus vai ver Abraão como um confidente. Né? Deus vai fazer algo ali em Sodoma e Gomorra, levar justiça e juízo àquela cidade. E Deus, ele diz, como é que eu posso ocultar a Abraão, né, o que eu faço? E com isso nós vemos que Deus olha para Abraão também como um confidente e profeta, né? Porque a Bíblia diz, né, que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então vejamos que Deus via Abraão como um confidente, como um profeta. Em segundo lugar, Deus via Abraão como um canal, né, da sua bênção, da bênção divina, né, para todas as nações da terra. Ele diz, né, e nele serão benditas todas as nações da terra. E sabemos que essa bênção, né, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E em terceiro lugar, Deus via Abraão como um pai responsável, que ordenaria ali os seus filhos nos caminhos do Senhor nosso Deus. Aqui fica para nós um ponto de interrogação. Como Deus nos vê? Como Deus te vê? Como Deus nos vê? Como o Senhor, né, nos define? Deus, ao olhar do céu, ele vê quem? Né, vê uma mãe responsável que ensina os seus filhos no caminho de Deus, vê um pai temente a Deus, vê um esposo fiel, né, vê um crente perseverante, um servo de Deus de verdade, uma serva de Deus de verdade. Como Deus nos vê? Tá certo? E devido, né, a Abraão ter estas credenciais pela graça de Deus, né, ele vai chegar diante do Senhor e vai, né, trazer ali uma palavra de intercessão em favor de Sodoma e Gomorra, porque estas cidades, juntamente com Ádma e Zeboim, foram destruídas. E por que elas foram destruídas? Por causa do clamor que vinha delas à presença de Deus. Esse clamor, meus amados irmãos, muito possivelmente fosse ali daquelas pessoas que eram injustiçadas, daquelas pessoas que sofriam nas mãos dos homens ímpios, pagãos daquela época, tá certo? Então nós vemos aí que as cidades de Sodoma e Gomorra, né, eram cidades muito ímpias, cidades que não tinham ali o temor de Deus, homens, né, que praticavam pecados abomináveis, como iremos ver, né, mais adiante, tá certo? Veja que o pecado de Sodoma e Gomorra, primeiro, foi denunciado diante de Deus, né, foi denunciado diante do Senhor, muito possivelmente, como já disse, pelos aqueles que estavam sofrendo as injustiças, ou quem sabe pelo justo Ló, que também ali habitava. Né, e o pecado destas cidades foi verificado. Antes de Deus trazer justiça e juízo a Sodoma e Gomorra, ele verificou, né, se era como estava sendo denunciado. E por fim, Sodoma e Gomorra foram ali reprovadas e castigadas por Deus. Então vejamos que Deus deu sim, com certeza, tempo, oportunidade para que aquelas cidades viessem se arrepender, para que aquele povo pudesse se voltar para Deus. No entanto, aquele povo endureceu o coração, né, e não quis se voltar para Deus, mas a cada dia acrescentava sobre si mais e mais pecados, até que chegou o dia que Deus disse chega, né, Deus deu basta e trouxe ali destruição sobre aquela cidade. E antes, né, de Deus destruir, nós vemos Abraão intercedendo. Abraão, né, ele vai apelar primeiro ao caráter justo de Deus. Né, ele vai dizer, como destruirias, né, tu, né, o justo com o ímpio? Né, então vemos aqui Deus apelando ao caráter justo de Deus.
tá certo? E Abraão vai trazer ali, né, diante de Deus, né, uma possibilidade de haver 50 justos. Depois ele baixa para 45, depois para 40, depois ali para 30, depois ali para, salvo me engano, 20, e depois para 15, 10, né, até chegar ao número 10. 50, 45, 40, 30, 15 e até chegar aos 10 justos. Mas não tinha nem 10 justos. Não tinha nem 10 homens, mulheres justos diante de Deus naquela cidade. E por isso Deus levou destruição, né, sobre aquela cidade. E os justos que ali tinham, que era Ló, né, o justo que ali tinha, que era Ló, Deus retira ele antes da destruição. Tá certo? Então, o nosso Deus é um Deus justo, um Deus misericordioso. Deus não faz injustiça. Deus é o Deus que faz, sim, juízo, mas juízo com justiça, tá certo? E antes que ele traga juízo, antes ele age de forma misericordiosa, oferecendo o seu perdão, mudança, para que as pessoas venham se converter e ser salvas e perdoadas. Mas a maioria, infelizmente, não atenta para isso. Abraão intercede com ousadia, né? Abraão mesmo diz, agora eu ousei falar ao Senhor. Mas ele também diz que o Senhor não se ire comigo, né? Então, Abraão era ousado e ao mesmo tempo era humilde diante de Deus. Veja que nós não devemos exigir qualquer coisa de Deus. Abraão não estava exigindo nada de Deus. Abraão não estava querendo impor a vontade dele a Deus. Não, Abraão estava intercedendo, tá certo? Mas intercedendo com humildade. Nós não devemos querer cobrar qualquer coisa de Deus, pois Deus não é obrigado a fazer nada nem ao meu, nem ao seu favor. Tudo que ele fizer é por graça, é por misericórdia. Amém? E vejamos que, por fim, amados irmãos, Abraão aceita a vontade de Deus, porque ele mesmo constatou, né, que não havia ali justos, né, naquela cidade que fosse o suficiente, tá certo, para refrear a ira de Deus. Tá certo? Então Abraão aceitou a vontade divina. Nós devemos orar, devemos orar. Devemos interceder, mas sob tudo devemos nos sujeitar à vontade do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que não aceitam a vontade de Deus, se revoltam, né, achando que a vontade dele é melhor, mais preciosa, mas não, a vontade de Deus que é melhor para a minha e também para a sua vida. Que nós possamos nos sujeitar, né, completamente, humildemente, à vontade do Senhor nosso Deus. Para concluir, amados, aprendemos aqui no capítulo 18 de Gênesis, pelo menos aqui, 5 coisas. Primeiro, Deus visita os seus servos. Deus nos visita. Creia que através desta palavra, através deste estudo bíblico, Deus está te visitando. Tá certo? Deus está operando na sua vida. Em segundo lugar, Deus cumpre suas promessas. Apesar da incredulidade humana, né, Deus cumpre as suas promessas. Ainda que muitos venham duvidar, mas Deus cumpre as suas promessas. Em terceiro lugar, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas limitações, mas nada disso pode impedir o operar de Deus. Em quarto lugar, Deus julga com justiça. Ele trouxe um juízo justo sobre Sodoma, Gomorra, Ádma e Zeboim, e sobre todos aqueles a quem ele traz juízo, ele faz com justiça, e antes ele oferta misericórdia e graça, mas pelas pessoas não receber a misericórdia e a graça, então chega o tempo do juízo. E por fim, mas não menos importante, Deus ouve a oração dos justos. Deus ouviu a oração de Abraão. Deus ouviu a intercessão, né, de Abraão, tá certo? Apesar de Deus não ter respondido como Abraão queria, mas Deus respondeu. Abraão disse, se houver 50, Deus diz, eu não destruirei. Se houver 45, eu não destruirei. Se houver 40, eu não destruirei. Se houver 30, eu não destruirei. Se houver 15, eu não destruirei. E se houver 10, eu não destruirei. Ou seja, há uma resposta. Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração e Ele tem resposta para as nossas vidas. Às vezes não vai ser a que queremos, mas há uma resposta. Mas todavia pode crer, tá certo? Pode crer que a resposta de Deus, apesar de às vezes não ser a que queremos, mas é a melhor, tá certo? Para a minha e para a sua vida.
Que Deus abençoe e fale muito mais ao seu coração. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe também um comentário e se você quer se tornar membro desse canal, se torne membro. Inscreva-se também no canal da Igreja de Cristo Bom Samaritano, cujo link está aí no comentário fixado, e contribua com a Igreja de Cristo, o Bom Samaritano, através da sua oferta, através do seu Pix. Esta obra é nova, estamos começando agora, Deus já está trabalhando, já está enviando pessoas para congregar com a gente, mas as despesas são aí fixas, temos aluguel, temos água, luz, internet, produto de limpeza, de higiene, tá certo? Então nos ajude aí, tá certo? A mantermos esta obra através da sua oferta, através do seu dízimo, faça um voto a Deus para ajudar esta igreja mensalmente, eu tenho certeza, Deus irá te abençoar, Deus irá te recompensar, porque Deus é fiel, tá certo? Faça a sua oferta, envie o seu dízimo através da chave Pix, que está também aí no comentário fixado, tá certo? A chave Pix está aí no comentário fixado. Contribua e Deus te retribuirá. Vamos a uma palavra de oração. Deus forte, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas. Que o Senhor os alcance, ó Pai, com a tua preciosa graça. Venha livrá-los de todos os males. Venha, Senhor Deus, dar saúde, paz, alegria, Pai. Venha, Senhor, alcançar este homem, esta mulher, Senhor, com a bênção de Deus sobre a sua vida, Pai, sobre a sua casa e família. Repreenda as obras do mal. Desfaça, Pai, as obras do adversário. Conceda saúde, paz, meu Pai. Conceda, Senhor, das tuas bênçãos incalculáveis ao teu servo, meu Deus, e à tua serva. Em nome de Jesus, meu Pai, atentas para este homem. Atenta, ó Deus, para esta mulher e conceda a eles paz. Conceda a eles alegria, renovação. Conceda a eles, meu Pai, um tempo de bênção. Conceda a resposta de vitória, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, tenham todos uma ótima e abençoada noite, fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.